Ok. Iniciar. Ok. Shalom a todos. Acho que já conhecem essa palavra, certamente. Shalom. Shalom. Aham. Pô, Shalom significa paz, literalmente, e também é uma forma de se cumprimentar. Hoje em dia, você pode usar tanto para dizer um oi, shalom, como dizer um tchau, shalom. Bom, irmãos, muitíssimo obrigado, pelo convite, pela oportunidade de trazer essa palestra. Antônio, muito obrigado por lembrar, e poder me convidar para essa oportunidade. Eu gosto muito de compartilhar aquilo que Deus tem me dado, esses estudos, todos esses anos, faço com dedicação, com amor, com temor a Deus. Eu espero que seja enriquecedor para todos aqui. Tá? Nós vamos falar hoje à noite de como foi a produção, e como ainda é, né, dos rolos das Escrituras, com o tema que o Antônio me pediu. Isso envolve muitos assuntos, né? Vamos buscar lá desde o início e teremos tempo para perguntas depois. Qualquer coisa, podem interromper, sinalizem aí. Mas no final também pretendemos deixar um tempo maior, porque temos bastante assunto para discutir. Então, aproveitem, vamos começar? Eu vou compartilhar a tela. Só um momento, por favor. Não, desculpe. Eu vou compartilhar a tela, fiz uma apresentação em PowerPoint e digam-me aí se vocês podem ver. Um momento, por favor. Ok, se navegaram aí, eu vou colocar agora em modo apresentação. Isso. Estão vendo a tela por completo? Perfeito. tá ok, Perfeito. perfeito. Então, sigamos. A produção dos rolos das Escrituras. Hoje, se quisermos, podemos ter acesso ao texto da Bíblia de graça, até por aplicativos no celular. Olha como as coisas mudaram. Você pode também comprar Bíblias impressas, às vezes, por um valor de R$ 10, por exemplo, o que é muito barato. Mas no início da produção das escrituras, com certeza era muito e muito caro. E não era todo mundo que possuía uma cópia das escrituras, né? Então, como é que se deu esse processo? A palestra de hoje se chama A Produção dos Rolos das Escrituras. Vamos lá. Vamos começar pelo material. O que é necessário? Bom, é necessário tinta. Mas eu posso comprar qualquer tinta? Por exemplo, aqui o meu filho usaria num trabalho escolar? Não, não pode. Considera-se, os escribas consideravam o texto de suma importância, era sagrado, porque era a palavra de Deus. Então, todo o material que se utilizava para produzir rolos das escrituras tinha que ser dedicado a Deus, então tinha que ser da melhor qualidade, os melhores ingredientes, os melhores materiais. E então era reservado para aquele fim específico. A tinta, ela tinha uma cor específica, ela tinha os ingredientes específicos, não podia ser só de outros materiais. Então, falaremos disso daqui a pouco, tá? Pena, além da pena, havia também, como é que eu posso chamar, um tipo de cana que era usada como o que hoje nós temos por um lápis, né? Mas a pena, sim, era utilizada e não era de todos os tipos de aves. Podia ser só algumas que eram próprias, considerava-se próprio para esse fim, já que tratava-se da palavra de Deus. Pergaminho, aí é o material de escrita em si. O pergaminho é uma pele de animal, é um couro, só que ele passa por um tratamento. Nós falaremos disso depois. Chegamos ao guidim. Guidim são as veias secas de um animal que seja adequado para esse fim. Mas o que se faz com essas veias? Utiliza-se como linha de costura. Quando você termina uma folha, de um manuscrito e vai fazer uma outra, é tudo do mesmo livro, você vai ter que costurar as folhas. Então, costura-se com esse tipo de material. Não é uma linha comum, tá? Já que é feito da pele de um animal, o material de escrita, então aproveita-se também das partes de um animal para poder produzir esse rolo das escrituras. Tá? Então, chama-se guidim.
papiro. Esse vocês talvez tenham ouvido falar, eu não duvido. O papiro é muito conhecido. Ele é um material de escrita, um tipo de papel, e é feito a partir de uma planta. Esse tipo de planta é muito abundante na região do Egito, em especial na época bíblica, o Egito antigo, onde se produzia a partir dessa planta as folhas em que você podia escrever. Nós falaremos sobre elas também. E o couro, pele de animal, mas ele tem uma diferença na forma de preparo com relação ao pergaminho, tá? Teremos isso então daqui a pouco. O nome da tinta. A tinta se chama Deo, e vocês estão vendo essa imagem aí? Alguém consegue ler o que está escrito no pote? É Medalel? Olha, leu bem, Medalel, muito bem. Olha o nome da tinta. Essa é uma tinta própria para escrever escritos sagrados, em especial o texto bíblico, né? Ela sim é feita com os ingredientes que são necessários. Então, essa aí é uma foto da minha, tá? Não é uma foto que eu busquei em algum lugar. Eu mesmo tenho essa tinta, tá aqui. Vem nessa quantidade e ela só pode ser usada para esse tipo de fins, tá bom? Então, eu tenho meus materiais de escriba, ok? Obviamente, esse tipo de material você só acha em lojas judaicas especializadas nisso, tá? Você não vai encontrar em qualquer lugar tão facilmente e o preço também não é barato. É um investimento, tá? E alguns dos ingredientes para esse tipo de tinta. Ingredientes necessários: goma arábica, gallnet, que é uma variedade de noz, sulfato de ferro, água, entre outros. E a cor dessa tinta é preta, tá? Não, não são de outras cores. Há manuscritos em que aparece alguma tinta colorida? Sim. Digamos que, se comparar na linha do tempo, eles são de uma época mais recente. Porém, possivelmente eles eram mais para embelezamento, fazer alguma arte, por exemplo, capa em alguns manuscritos, alguma produção assim, e não necessariamente o texto, tá? Mas a tinta é de cor preta. A pena, em hebraico, chamada culmus, pode ser de peru, ganso, cisne. Pelo menos essas são as aves que eu encontrei que é permitido aqui. Não sei se há outras listas, tá? Então, não poderia tentar com, pelo menos um rolo das escrituras, da palavra de Deus, não tente escrever com de outras aves. Olha aqui, essa também é minha, tá? Comprei ela já apontada, porque assim, após retirar a pena, você precisa fazer todo um processo, precisa fazer a limpeza dela, extrair algumas coisas, remover, e precisa fazer o corte dela também. Ela fica cortada, se você ver aqui na parte inferior, como uma caneta pena que nós temos hoje em dia, feita de metal, né? Então, essa daí eu comprei já cortada, ah, e ela tem um corte na ponta dela, por onde flui a tinta. Então, se você vê que está um pouquinho mais escuro aí, é porque eu já testei, já utilizei essa aí. Então, essa é a Culmus. Aqui vem o pergaminho, chamado de cloth. O pergaminho é feito de pele especialmente preparada de um animal kasher. O que significa kasher? Que é adequado, que é próprio para, por exemplo, se for de alimentação, que é próprio para o consumo, tá? De acordo com as leis, sobre alimentos na Bíblia. Então tem que ser pele de um animal específico, não pode ser de qualquer um. Lembre-se, o propósito é escrever a palavra de Deus, né? Então só o que for de melhor. Alguns dos animais que é possível utilizar a pele para esse fim: cabra, touro, vaca e veado. Bom, pegar a pele de cada um deles pode render uma certa folha, um tamanho, um quadrado, mas em um só não cabe todo o texto bíblico. Pensa, da Bíblia inteira, do Antigo Testamento inteiro, por exemplo. Então era necessário pele de vários animais. É por isso que o processo era muito caro. Então não era todo mundo que tinha uma cópia, consigo, né? O pergaminho, olhem só à frente dele. Esse é meu.
Talvez pareça grande na foto, tá? Mas olha aqui, ele é pequeno, porque foi o que eu pude comprar na época, né? Não é barato. Esse é meu treino, se você ver aí na foto. Ah, eu escrevendo o alfabeto hebraico, tá? A parte que você escreve no pergaminho é a parte da frente, ou seja, é onde a parte de dentro, vamos dizer assim. A parte de trás, onde ficavam os pelos do animal, é uma parte mais rígida, então não é própria para escrever, tanto que a cor dela é diferente. Vamos ver o verso desse pergaminho. Olhem só, olha a diferença. Então, a parte de dentro é que é própria para escrever, ela, depois de um tratamento, fica lisa, fica boa para a escrita e são cortadas linhas, né, para que você possa ah, escrever nelas, como as linhas que nós temos de um caderno hoje em dia, de uma pauta, né, para facilitar. Bom, esses são os materiais, e aí temos o papiro também, em hebraico eu vou dizer papyrus, e vem dessa planta aqui que vocês podem ver. E ela cresce mesmo, chega a ficar ah, não sei se eu li, acho que até 6 metros pode alcançar, se eu não estou enganado. O caule dela é utilizado, cortado em tiras. Essas tiras são unidas, formando um retângulo, um quadrado, e elas têm uma propriedade que faz com que as tiras fiquem coladas umas às outras. Então, você deixa para secar, e eu estou simplificando o processo. Você deixa para secar, depois disso está pronta uma folha de papiro própria para escrever, né? De um lado, sim, mas não é que é permitido, é possível também escrever do outro lado da folha, sim. Você pode ter escrita dos dois lados, tá? Então, se você ver textos na Bíblia onde diz a respeito de um manuscrito escrito por dentro e por fora, já lembra que você agora sabe um pouquinho dessa referência, tá? Não era comum escrever dos dois lados, isso chamaria atenção para alguma questão diferente. Bom, o que mais sabemos sobre o papiro? É uma planta. É um material de escrita bastante difundido no Egito no terceiro milênio antes de Cristo, e ele era utilizado para registro de documentos legais, textos religiosos e narrativas literárias. E, claro, o texto das Escrituras. Essa aqui é uma figura que eu encontrei de um pergaminho, de papiro, na verdade, uma folha de papiro. O texto aqui está em grego, mas é só uma imagem que eu encontrei, uma parte dela, não vou saber de qual manuscrito seria, mas pelo menos é um texto em grego, tá? Então, olha como ficava a folha, né? Dá para ver, se você conseguir ver bem a resolução, aí consegue ver pelo menos algumas linhas nela, né? Até aqui, alguma pergunta? Não? Ok. Enquanto não. E por fim, o couro. Couro é a pele de animal. Ok, igual ao pergaminho. O couro começou a ser usado como material de escrita em Israel aos poucos, ao lado do papiro. Não foi de uma vez que ele substituiu, até pelos custos da produção, né? Então, ambos caminharam lado a lado até que o couro passou a ter lugar, mais do que o papiro e depois o pergaminho. O couro você pode escrever de um lado e ele passa por um tratamento, você precisa tirar os pelos, né, que estão de um lado, depois tirar o que mais for necessário. Era necessário também utilizar muita água e certos tipos de sais que você encontrava em abundância na região do Mar Morto. Ah, uma outra solução era utilizada para limpar o couro, e isso fazia com que ele se transformasse no que a gente chama de pergaminho. O pergaminho ficava um pouco mais liso e permitia você escrever tanto do lado de dentro como do lado de fora. Essa basicamente é a diferença, né? E a diferença também entre eles, o couro, o pergaminho e o papiro, é o fato de que o que é de couro, né, dura muito mais do que o que é feito de planta. Ok? Então, basicamente, essa é a diferença. O pergaminho está relacionado à cidade de Pérgamo, daí que vem o termo pergaminho, porque foi o rei daquela cidade que ordenou, ou que esteve envolvido na questão da produção desse tipo de material, que depois passou a ser utilizado largamente. A produção e o preparo era difícil,
Uma vantagem do couro em relação ao papiro era a sua durabilidade. Os guidim são as veias secas de um animal kasher, um animal próprio para esse fim, servem para costurar um pergaminho. Faz uma folha bem grande, depois faz os furos, costura, e aí, no fim, você tem várias folhas costuradas, e isso tudo é um rolo das escrituras, dependendo de quantas folhas cada livro precisar. Esses são os materiais que são utilizados para fazer eh, rolos das escrituras. Bom, o que vocês veem nessa figura, irmãos? A tenda do Então, tabernáculo, né? exatamente, é o tabernáculo. E aí, o que é que como ele se relaciona com os rolos das escrituras? O tabernáculo era o símbolo da habitação de Deus. Tanto que no hebraico a palavra para tabernáculo é mishkan, do verbo shachan, que significa habitar. Então, o tabernáculo era como uma habitação de Deus no meio do seu povo, simbolizado através de toda essa mobília que Deus ordenou construir para representar a presença dele ali no meio do seu povo. Então ele era feito com material da melhor qualidade, conforme Deus ordenou, metais da melhor qualidade, pedras preciosas, incluindo as roupas dos sacerdotes que iam ministrar ali o serviço no tabernáculo. As cortinas deles e as colunas eram anexadas ou fincadas, né, com ganchos. O nome desses ganchos em hebraico é Vav, que justamente é o nome da sexta letra do alfabeto hebraico. Vav, som de V do português. É interessante que a escrita dela, a forma de desenhá-la, é realmente a forma de um gancho. Então, nas escrituras, quando você lê o texto de Êxodo, capítulo 27, Deus fala para, literalmente, para pegar Vav, ou esses vavzinhos, ou seja, ganchos, para a produção do tabernáculo. Então, já que esses ganchos fixavam o tabernáculo ali, nos locais onde eles paravam no deserto, a letra Vav é usada no texto dos rolos das Escrituras como uma forma simbólica de anexar o texto ali ao coro, a palavra de Deus. Então, o texto é escrito em colunas, para relembrar as colunas do tabernáculo, e cada coluna, a primeira palavra dela, na língua hebraica, vai começar com uma palavra que tem a letra Vav como primeira letra da sua forma. E assim, eles conseguem simbolizar que o texto da palavra de Deus está sendo anexado àquele pergaminho, àquele rolo, né? Tudo isso para relembrar o tabernáculo. Então, um rolo das Escrituras é uma imitação da presença de Deus através do simbolismo do tabernáculo. É feito de forma a imitar o tabernáculo. É muito honroso, né? Muito honroso imitar assim questões relacionadas a Deus. Você olhando para um rolo das Escrituras deveria relembrar ou ter em mente a figura do tabernáculo, da presença de Deus. Então vamos falar das partes da Torá, das partes da lei. Olha só, assim como o tabernáculo tinha cortinas, no pergaminho ele tem folhas, né? Cada uma das folhas é unida uma à outra. O nome delas em hebraico, Yeriá, significa cortina. Cada folha ou cortina do rolo das Escrituras deve conter pelo menos 3 colunas de texto. O texto todo escrito assim em colunas, deve ter pelo menos 3. Pode ser que alguns, segundo alguma tradição, escrevam mais colunas de texto em uma única folha, tá? Mas vamos dizer que um padrão seria ter pelo menos 3. Muitas contêm até 8 colunas. O número de folhas para compor um todo de um livro bíblico varia. O número de folhas de pergaminho, couro, dependendo do tamanho do pergaminho. A média é de 50 folhas. Pensa no preço para produzir 50 folhas de couro, de pergaminho. Quanto é que custa? Fora a tinta, a pena, fora
e o tempo que o escriba vai levar para escrever todo o livro. Então era algo muito caro mesmo, fazer uma cópia da palavra de Deus. As colunas, elas são chamadas de Amud, representando as colunas do tabernáculo. O número de linhas que você tem nessa coluna dos textos pode variar. O padrão moderno no Tikkun, que é um livro que ele mostra, serve de exemplo como você deve escrever o texto. Cada frase deve conter X palavras, e devem ficar nessa posição, inclusive os nomes de Deus. Para que fique bem formatado como uma coluna. Então, esse Tikkun é um tipo de livro que serve de modelo para o escriba fazer a cópia das escrituras. Ele estabelece que numa folha só, num quadrado ou um retângulo de pergaminho, deve haver pelo menos 42 linhas numa coluna. Sinos. Bom, falamos do interior, da parte escrita. Agora vamos falar do exterior. Os rolos das escrituras, vamos dizer mais nos tempos modernos, são tratados com bastante reverência, com bastante respeito. Então, adornos são colocados como capas protetoras nesses rolos das escrituras, porque eles são guardados em armários nas sinagogas. Esses armários são chamados de Aron, mesma palavra para Arca da Aliança. Tá? Bom, as sinos são chamados de rimonim, na verdade, rimonim significa romãs, e eles correspondem à orla da túnica especial do sacerdote, que era cercada com sinos de ouro e romãs azuis e púrpura. São decorações nas coroas da Torá, da lei. Então, pequenos sinos ou romãs feitos de metal são colocados como adornos na parte que envolve um rolo das escrituras ah, nos dias de hoje. Em cada sinagoga do mundo você vai encontrar um rolo das escrituras com esses adornos, com esses embelezamentos. É uma forma de demonstrar respeito pela palavra de Deus. Ele também contém uma plaquinha feita de metal chamada Peitoral do Julgamento, ou em hebraico, Roshen Mishpat. E é para relembrar o peitoral do julgamento do Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote andava com uma placa, ah, e nela você tinha 12 pedras preciosas e semi-preciosas, e cada uma delas representava uma das tribos de Israel. Então, para relembrar a figura do sacerdote, é colocado também uma plaquinha como essa, como um adorno, para embelezar um rolo das escrituras depois que ele já está terminado. E aí uma corrente segura esse peitoral ao rolo por meio de dois florões. É colocada uma cobertura, ou o que a gente poderia chamar de uma bolsa para proteger. Ela é feita de veludo resistente e bordado. Tem adornos, tem dizeres, frases. Corresponde à túnica especial usada pelo sumo sacerdote. Um rolo sefaradi. Sefaradi são os judeus que vem da Espanha ou de Portugal, ou iemenita, que vem do Iêmen, é envolto numa bolsa. Eles têm uma tradição diferente, os judeus dessas áreas que eu mencionei. Ao invés de fazer uma bolsa de veludo, eles fazem um invólucro de madeira, o qual se mantém na vertical. Então, os judeus de origem sefaradita, da Espanha, de Portugal, eles costumam ler o rolo das Escrituras em pé, diferente de judeus de outros países que têm um costume, uma tradição de ler o rolo deitado sobre uma bimá, que é o que a gente chama hoje de púlpito, né? Coloca-se e abre-se o rolo e aí faz a leitura. Então, isso é uma questão de algumas tradições, dependendo das comunidades onde eles estão. O garter. O garter é o elemento de fixação do rolo enrolado. Ele pode ser um cordão simples ou uma faixa bordada. E o Atzei Chaim, significado disso é árvores da vida, baseado no texto de Provérbios 3:18. São os puxadores de um rolo da Torá. O eixo dele contém furos, pelos quais o pergaminho é afixado com guidinho.
Ok, falamos bastante, mas vamos ver uma imagem para ter uma ideia. Olha só, essa aqui é lindo. Aqui é a caixa onde dentro dela está o rolo das Escrituras, da Palavra de Deus. E olha que linda é essa caixa, esse invólucro. Ela tem coroas, que são essas três aqui em cima, e se vocês conseguirem visualizar, tem sininhos. É lindo, muito bonito, né? Especial para esse uso. Então, não é uma produção barata também, tá? Em cada sinagoga, no mundo, você vai encontrar algo semelhante, dependendo da tradição seguida. E esse aqui é um rolo das Escrituras aberto. Olhem aí as folhas unidas e o texto escrito em colunas. Conseguem visualizar bem? Sim. Alguma pergunta, curiosidade? Ok. Não, a minha pergunta foi respondida porque quando se falava em costurar, a gente sempre tem a visão dos livros, nós comuns, que são feitos em cadernos, e os cadernos são costurados e depois colocado uma capa. Mas aí a costura, na verdade, era lateral, né? Para tornar como se Uhum. fosse uma grande tira, né? De pergaminho, não é isso? Isso, vai unindo. Pode ter rolo que chegue, se eu não me engano, a 9 metros de extensão. Bom, É, vou costurar assim. Acho que isso que deu, então, origem ao que nós temos hoje, porque livros e cadernos continuam sendo costurados, né? verdade. Só é um processo um pouco, talvez, mais fácil, porque é industrial, né? Uma máquina pode fazer, mas quem faz à mão Dá trabalho. é bem diferente. Ok. Então tá aí uma imagem de um rolo das Escrituras. Nas sinagogas, os textos da Bíblia são lidos diretamente de um rolo. Não se lê, de modo geral, de uma Bíblia impressa, por exemplo, como nós temos costume nas igrejas. Sempre é lido diretamente do rolo das Escrituras, como era desde a época bíblica. Então ele é guardado num arão, num armário, e nos dias especiais são retirados para poder fazer a leitura pública ali. É muito interessante, continua da mesma forma que era antigamente. Bom, essa é a parte que trata então sobre como é produzido o rolo das escrituras e agora vamos falar de detalhes a partir disso. A escrita hebraica clássica. Há diferentes estilos de escrita. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, aqui estão as 22 letras do alfabeto hebraico. Essa é uma fonte Times New Roman. Você pode usar ela para digitar seus documentos no Word, se você quiser, por exemplo. Ahn, Ela é parecida com o texto impresso, uma Bíblia impressa em hebraico, vai ser um pouco parecido, tá? Mas não é esse o formato de letras que você vai usar para escrever um rolo das Escrituras, da Palavra de Deus. O formato da Palavra de Deus tem que ser um pouco mais estilizado. Então, olha só. É o mesmo alfabeto em cima, só que muito bem estilizado e com adornos também. Olha só, até as letras do alfabeto recebem adornos. Deixa o texto muito belo se você ver um rolo das escrituras pronto, tá? Esse tipo de letra, dessa segunda fonte que eu estou mostrando, é possível fazer com pena, né? Com caneta esferográfica, lápis, você não consegue fazer desse jeito. É só com caneta pena mesmo, tá? Então, um estilo de letra que você encontra nos rolos das escrituras, pelo menos na época moderna, vai ser assim, tá? Se vocês repararem nesses bastões, nessas hastes aqui em algumas dessas letras, elas são chamadas de coroas, ou taguim, né? Mas são chamadas de coroas. São adornos que algumas letras recebem. Vamos mostrar. Olha só. Essas são as letras que recebem 3 coroas cada. E as letras têm que ser escritas nesse formato, não é para necessariamente cada um seguir a sua própria caligrafia. Então, o escriba tem que treinar escrever as letras nesse formato. É tudo sempre padronizado. E dessas letras, existem 6 letras que levam apenas uma coroa só. Eu sei que tem duas que estão sem aqui, mas na minha fonte eu não tinha essas 2 letras aqui com uma coroa, tá? Mas, de qualquer forma, as 6 que recebem uma só são essas. É um embelezamento ao texto. Existe história para explicar isso? Sim. Mas aí é para um outro assunto, uma outra palestra, um outro dia, tá?
E as letras em si? Existem regras para escrevê-las? Sim. Vamos pegar o exemplo dessa aqui. O nome dela é B, som de B do português. Pelo menos essa tem equivalência no nosso alfabeto. Bom, ela recebe uma coroa aqui de adorno, tá? Ela tem as partes espessas dela, e se você reparar nessas pontinhas aqui, que é obrigatório fazê-las, elas têm nome também, olha só, cots, que significa espinho. É como se tivesse um espinho saindo dela. O texto, eu vou ler para vocês, não coloquei aqui, mas vou ler Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, com a multidão. O versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Bom, como traduziram para o português, colocaram aqui a letra J que nós temos e um tio que é um sinal colocado em algumas palavras, algumas letras. No hebraico, isso seria correspondente ao seguinte: a letra Yod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, e o Kotz, que é esse espinho aqui. O Senhor Jesus estava dizendo que até mesmo esse espinhozinho na letra não passaria. Tudo que ele falou se cumpriria, na referência a isso. Olha como isso é importante. Quando você escreve um rolo das Escrituras, depois que ele está terminado, se ele é verificado. Se for encontrado algum erro nele, mesmo que seja faltando um espinhozinho como esse aqui, é considerado assul, inválido. Então, tudo deve ser feito meticulosamente, corretamente, para que não haja erros nas produções das cópias. Isso demonstra fidelidade. E é maravilhoso, porque os judeus trabalharam assim muito bem e preservaram a palavra de Deus. Foram um instrumento de Deus para preservar a palavra dele assim. Essa fidelidade nos mostra que o texto que nós temos hoje é o mesmo que foi dito 3.500 anos atrás. Foi Deus preservando, né? Utilizando essas características do povo, reverência para com a palavra, para ter um cuidado de que fosse transmitido fielmente. É, mesmo que nós sejamos falhos, mas se dedicaram, se empenharam para fazer isso. Tá? Olha um outro exemplo, a letra P do alfabeto hebraico corresponde ao nosso P do português. Se vocês repararem, dentro dela você consegue ver a letra B, que nós acabamos de ver no slide anterior. Ela deve ser escrita nesse formato mesmo, e existe motivo para isso, mas aí fica para uma outra palestra. Mas ela deve ser escrita nesse formato. E até a forma de escrevê-la. Olha, a letra P é formada pela letra K, que essa parece um C aqui, se você reparar a parte maior dela aqui, é uma letra K do alfabeto, e também uma letra Vav, que é essa aqui que é uma haste, que é o gancho que eu falei, só que escrita de forma invertida. Então, as próprias letras também são utilizadas dentro do alfabeto hebraico para formar outras letras, né, ali no alfabeto. Essa é a escrita hebraica clássica. Aí os rolos das escrituras vêm com esse formato, esse estilo de letra. E olha aí, dentro da letra, a letra Bet pode ser vista, visualizada dentro da letra B. Algumas regras. Olha, para ser um escriba, você precisa aprender pelo menos umas 4.000 regras. E dessas regras, cerca de 20 por letra do alfabeto. Como deve ser escrito, tamanho do traço, para o que há na direita, o que há à esquerda, não pode ser feito de qualquer jeito. Olha só algumas das regras sobre a letra B, segunda letra do alfabeto hebraico. Deve ser quadrada à direita, tanto em cima quanto embaixo. Deve ter uma pequena tag, que é uma coroa, semelhante a um bastão na parte superior à esquerda. Deve ter um calcanhar grosso embaixo, uma vez que o seu símbolo é de um Dalet, uma letra do alfabeto, dentro da garganta de um Vav, da outra letra do alfabeto. Então, ela tem que ter essa semelhança, porque se você fizer ela de forma um pouco curva,
você confunde com outras. Às vezes é difícil identificar uma letra num manuscrito, né? Por exemplo, você tem, acho que em Gênesis, mencionado Rodanim. A letra que para nós é o R, poderia, no hebraico, ser confundida com a letra que para nós é o D. E aí ficaria Dodanim. E aí, como é que você vai identificar aquela cidade ou local de onde está sendo falado? Então, por isso é preciso fazer com exatidão as letras para não confundir, porque uma pequena diferençazinha pode acabar virando outra letra do alfabeto. Até aqui alguma pergunta? Algum comentário? Por enquanto, não. Ok, então vamos seguir. As colunas e a letra Vav, como eu mencionei há pouco, o texto, num rolo das escrituras, é escrito em colunas, com um mínimo de 3 colunas por folha. Cada coluna do texto inicia com uma palavra que tem a letra Vav, som de V, como inicial, para representar um gancho. Aliás, Vav significa gancho. Refere-se aos ganchos que prendiam as cortinas do Mishkan, do tabernáculo. E isso está registrado em Êxodo 27, de 9 a 10. Tá? No texto em português, eu acho que traduziram por colchetes, talvez você não encontre por ganchos. Tá? Mas a referência no hebraico, ali no original, é a essa letra Vav, que significa gancho. Mais detalhes. Em um rolo das escrituras, no todo, você pode ter cerca de 50 folhas por rolo, cerca de 42 linhas por folha e espaços entre as colunas e as bordas. Tem que respeitar a quantidade de centímetros para não ficar desordenado, desorganizado. A quantidade de letras. Bom, talvez você pensaria em palavras como sendo mais importantes, mas até as letras, isoladamente, são muito importantes. Queria saber, pergunta agora, quem sabe me dizer em número de letras, quantas letras existem na Torá, ou seja, nos livros de Gênesis até Deuteronômio, no hebraico? Quem pode chutar um número aí de quantas letras acha que existe? Não, Só não um imagino. palpite. Um É palpite aí. grande demais, não tenho ideia. Pelo menos eu não tenho ideia. 1.500, Bem mais, bem mais, bem bem mais. mais. São alguns milhares, né? Pela quantidade de. Mas não tenho ideia, não. Ok, são 304.805 letras. É contado, irmãos. E assim Muito sempre bem. é muito bom. Por quê? Quando um rolo das escrituras ficava velho, já estava desgastando, era necessário que os escribas fizessem uma nova cópia para passar para a geração seguinte. Então, para evitar que houvesse erros, eles contavam as letras, para evitar que houvesse mais letras ou menos letras. Tinha que ter exatamente o mesmo número. Tá? Então, é por isso a contagem. Tá? Isso mostra fidelidade. O texto continua, foi transmitido fielmente. Né? Então, isso seria o nosso sonho para o Novo Testamento, né? Embora a Posso dinâmica fazer ali uma não seja a pergunta? mesma, sim, quem fala é... Oi, eu sou a Tânia. Oi, Tânia. Eu queria fazer uma pergunta. Você colocou aí esses 304.805 letras. A gente sabe que cada letra do alfabeto hebraico também corresponde a um número. A Sim, soma disso dá quanto? Porque é uma forma também de eu saber se está correto, né? Ou seja, a soma de todas essas letras ela tem que ter um resultado, um número. Você sabe, não? esse eu não sei. Pelo que você está falando, parece-me um outro campo de estudo de que atribui valores numéricos A às da letras do gematria, não é alfabeto. isso? A gemátria. Isso. Exatamente, é a Ah, gematria. sim. Então, bom, eu nunca li nada sobre a somatória desse total, para saber se atingiria, se teria algum respaldo pela área da gemátria. Tá? Então, essa aí eu realmente não tenho essa resposta. Mas então eu Ok, sei de qual assunto você está falando. Obrigado pela pergunta. eu que agradeço. Né? Ok? Mais algum comentário, pergunta? Então, vamos seguir.
São 304.805 letras, isso só na Torá, na lei, de Gênesis até Deuteronômio. Em todo o Antigo Testamento, aí com certeza o número é muito maior, tá? Eu não tenho a quantidade aqui. Bom, olhem essa palavra, algo de estranho nela, tá? Essa palavra tem uma letra aqui que está maior do que as outras. Na língua hebraica, não existem letras maiúsculas e nem minúsculas, como você tem no português. Todas as letras seguem um tamanho padrão, sempre padrão. Então, se no texto bíblico você se depara com uma letra que tem um tamanho maior do que o normal, ou às vezes menor do que o normal, eh, isso é considerado uma estranheza, mas não é um erro de impressão do texto. Os escribas conservaram as letras nesse formato porque elas têm um ensino. Se você estudar, elas têm um uso também, bem prático. Nesse caso aqui, essa palavra se lê assim, garron. Garron significa ventre ou barriga. E ela aparece em Levítico capítulo 11, versículo 42. Um assunto que Deus trata ali é a alimentação e ele fala sobre santidade também. E é justo nesse capítulo onde tem a palavra para ventre, nesse versículo, que essa letra, a Vav, está esticada de propósito para representar a letra de número 152.402,5. É exatamente a metade da lei. E justo na palavra que indica barriga, que seria o centro, né? Interessante. A metade de toda a lei está ali em Levítico 11:42, nessa palavra, nessa letra, que está alargada de propósito como um marcador de que ali é a metade da lei em número de letras, não de palavras. Então, os escribas fizeram uso de recursos do seu próprio alfabeto hebraico como para fazer marcações, indicar coisas ou trazer ensinamentos. Mas isso não tem como ser transmitido numa tradução. Português, espanhol, francês, inglês, é uma coisa que é peculiar à língua hebraica, né? Então, aí que o estudo, ele não muda a palavra de Deus, mas o estudo aprofundado enriquece a palavra de Deus, ilustra, né? Traz informação. Passulo, o que é isso? Um rolo das escrituras não deve conter nenhum erro. Do contrário, ele é considerado passulo, ou seja, inválido. Bom, durante a produção, você pode cometer erros, você é falho, né? Escreveu uma letra com formato, errou ali na quantidade de tinta. Enquanto está sendo produzido, você pode corrigir. Existem instrumentos que servem especificamente para apagar aquela letra, e depois você poder refazer. Até aí, tudo bem. O que você não pode é cometer erros nos nomes de Deus. Dos vários nomes que demonstram atributos de Deus, o próprio nome dele, se você cometer um erro, aí o rolo é considerado inválido. Então é preciso prestar bastante atenção, ter muito cuidado para escrever, porque não é uma única vez que o nome dele aparece, né? Imaginou perder algo que é tão caro, né? E se depois que o rolo está pronto, é feita uma verificação, e aí se um erro é encontrado, aí sim ele é considerado inválido. Então, tem que... É possível corrigir alguns tipos de erros? Sim, mas há outros que não. E é bom que se faça toda uma verificação antes ainda de terminar o rolo das escrituras. Então, vem aí que é muito sério o assunto. Para escrever a palavra de Deus, pensa bem no que você está fazendo, né? A responsabilidade de transmitir a palavra dele a quem quer que venha ler, tem que ter muito cuidado. Não pode ser qualquer coisa, o que você pensa. E aí vem a parte da leitura. Já que falamos como é feito ao longo das escrituras, é o respeito que se deve ter, vamos falar de como é feita a leitura dos rolos. Você já fez aquelas leituras anuais da Bíblia? Já tentou seguir uma daquelas tabelinhas que a gente vê para começar em janeiro, começa Gênesis 1 e aí vai. Quem aqui já fez, já conseguiu completar, não completou? Alguém pode falar? Fiz 2 vezes. Agora o Marinho Muito. deve ter feito um bocado. Aí Marinho parece que leu um bocado. Bom, isso não é um costume nosso e nem moderno. Ele já vem lá do povo de Israel. Quando Israel foi levado para o exílio na Babilônia, depois que retornaram,
eles tiveram uma nova forma de, se eu posso assim dizer, de culto a Deus, porque aí você tinha as reuniões, é daí que começam a surgir as sinagogas, né? Até antes da ida para a Babilônia não tinha, era focado mais no templo, mas a partir do retorno você tinha as sinagogas. Foram, como o culto era todo sábado, peraí, alguém digitou algo aqui, deixa eu ver se é uma pergunta. 14, vamos ver o que é. Acho que deve ser a pergunta que eu tinha feito, né, da leitura. Uhum. Ahn, O texto da lei, de Gênesis até Deuteronômio, foi dividido em 54 porções para cobrir o período de um ano. Então, todo Shabat, todo sábado, quando havia reunião na sinagoga, de culto a Deus, era feita a leitura das Escrituras. Então, como é que você leria, já que era tudo escrito em rolos? Dividiram em porções. Assim, cada sábado tinha um texto específico para ser lido. Podia ser uma porção longa ou uma porção curta. Exemplo, 3 capítulos em um sábado, 5 capítulos em outro. Depende de como eles separaram. Mas já deixaram separado para que em cada ano você lesse de Gênesis até o Deuteronômio. E aí terminava o ano, já começava o novo com Gênesis. E assim se repetia o ciclo. E até hoje é assim. Em todas as sinagogas do mundo, o mesmo texto é lido ah, em cada sinagoga. Tá? De acordo. E essas são as porções que são separadas para a leitura. 54 porções da lei. Ok. Como que a Bíblia é dividida? Acho que vocês conhecem no português que a Bíblia, os livros do Antigo Testamento são divididos em lei, profetas maiores e menores, poéticos, históricos, talvez conheçam com essa divisão. Mas a divisão do Antigo Testamento, na língua original hebraica, não era assim, e até hoje ainda não é. Ela é dividida somente em 3 partes: lei, profetas e escritos. Como que nós sabemos disso? O próprio Senhor Jesus menciona isso. Ele menciona em Lucas capítulo 24, versículo 44. A leitura das Escrituras é feita até hoje nas sinagogas às segundas, quintas e no Shabat, ou seja, no sábado. Esses textos no Novo Testamento demonstram a leitura que era feita naquela época. O Senhor Jesus frequentava sinagogas, então ele fazia parte desse costume. Os apóstolos também, Paulo menciona, é mencionado Paulo fazendo esse costume, tendo participação ali. Nós vamos ler alguns desses textos para ter uma ideia dessa divisão do Antigo Testamento e da leitura que era feita. Então, existem textos da Bíblia para leitura anual e leituras especiais, textos especiais para as festas bíblicas, textos da Páscoa, texto da festa de Shavuot, que conhecemos hoje como Pentecostes, Sukkot, a festa dos tabernáculos, e assim vai. Há textos específicos, porções das Escrituras a serem lidas. Quando os gregos dominaram sobre Israel, eles proibiram a leitura da lei. Então, se alguém tivesse uma cópia das Escrituras, um manuscrito, podia ser condenado à pena de morte. E aí, os judeus agiram de uma forma secreta, e eles, já que não podiam ler a lei, pegaram os livros dos profetas, dividiram em 54 porções para cobrir o período de um ano, e cada porção, os capítulos longos ou curtos, eram de assuntos que tratavam exatamente das porções da lei, porque os profetas mencionavam aquilo que estava escrito na lei, eles eram ligados à lei. Então, onde você achava o assunto sendo referido, aquilo servia como porção equivalente. E aí surgiram as porções dos profetas, chamadas de Haftarah. Existiu porção dos Salmos? Sim, mas não seguiu para nós a lista de quais eram. Hoje nós temos sugestões dos Salmos que acompanhavam essas leituras. Tá? Vamos ver exemplos aqui. Você pode encontrar essas listas na internet. Se quiser seguir um plano anual diferente dos que você costuma seguir em janeiro, aí você vai entre setembro e outubro, começa o ano novo bíblico, e aí é ali que você começa a ler Gênesis. Procure e faça essa experiência. Bom, a divisão do Tanar. O que que é Tanar? A palavra Torá significa lei, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos.
Se você pegar as 3 primeiras letras dessas palavras, elas formam o que a gente chama de Tanakh, que hoje em dia chamamos de Antigo Testamento. Tá? Então ele era dividido em 3 partes apenas: lei, profetas e escritos. A lei de Gênesis a Deuteronômio. Os profetas incluíam desde Josué até o livro do profeta Malaquias. E os escritos, o primeiro livro dele é Salmos e o último é Segundo Crônicas. Então, se você está acostumado a ver Salmos no meio da sua Bíblia, no hebraico, no original, Salmos está lá para o fim da Bíblia. Ele é colocado numa disposição diferente. Tá? Lucas 24, versículo 44. Após a ressurreição, o Senhor Jesus esteve com os seus discípulos e ele lhes disse o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Ele falou Salmos porque é o primeiro livro da terceira seção. Ele estava dizendo que todo o Antigo Testamento falava sobre ele. Então, se quiser saber sobre o Senhor Jesus, fale lá, porque é lá que está escrito sobre ele, né? E assim ele explicou para os discípulos que o Antigo Testamento inteiro fala a respeito dele. Essa é a divisão das Escrituras. Outros exemplos dessa leitura, vamos ver a prática. Lucas 4, de 16 a 19, quando o Senhor Jesus está na cidade de Nazaré, onde ele cresceu, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Bom, se foi dado o livro do profeta, é porque a porção da lei tinha acabado de ser lida, e agora chegou a hora de ler os profetas e passaram para ele, né? E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Caiu justamente no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Justamente essa profecia. Interessante. Qual terá sido a porção da lei que correspondia a esse assunto? Nós não temos aqui o registro, né? Mas temos o registro da profecia. Atos 13, 14 e 15. Aí, referente a Paulo, né? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E, depois da lição da lei e dos profetas, lendo as porções da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Seria o equivalente a, após um pastor ter lido o trecho das Escrituras, começar um sermão, né? E aí Paulo aproveita o que tinha acabado de ser lido e ele já aproveita para proclamar o Messias, né? Prega uma mensagem ali, prega o evangelho, prega um sermão, tem que ler o contexto do que ele diz lá. Alguma pergunta, irmãos? Alguma curiosidade, dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos seguir. Atos 15, 21, o Concílio de Jerusalém definiu várias regras. Lá, um dos líderes diz: Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Isso é uma referência às 54 porções de leitura que eu mencionei para vocês. É algo que eles já estavam bem acostumados, era do dia a dia deles. A liturgia do culto inclui a leitura bíblica. Quando você começa um culto na sua igreja, normalmente você segue assim: oração primeiro, um louvor, depois vem, exemplo, dízimos e ofertas, e depois vem a mensagem, né, o sermão. Hoje é assim, né, na forma como nós nos reunimos, e na época antiga também existia uma certa liturgia de leitura das Escrituras, ah, de momentos para um culto a Deus. A leitura anual em hebraico se chama Parashá, que significa porção, e é onde estão os 54 textos da Torá, da lei. A Haftará significa conclusão e se refere às porções dos profetas que falam a mesma coisa que é dita aqui na lei. Terrilim é o livro dos Salmos,
Já existiu uma sugestão de livros para acompanharem as outras leituras. Não temos essa sugestão e hoje ficam sugestões modernas, tá? Você pode encontrar essas listas na internet. Brit Hadashah, e aqui é muito especial. Brit Hadashah significa Novo Testamento. Os judeus que, após a ressurreição do Senhor Jesus, até os dias de hoje, ano 2025, que aceitam o Senhor Jesus como seu Messias prometido, seu Salvador e Senhor, eles, junto com o Antigo Testamento, incluem o Novo Testamento, porque têm o Senhor Jesus como seu Messias. E aí a palavra lhes fica completa. Então, eles também têm 54 porções do Novo Testamento que acompanham as leituras estabelecidas do Antigo Testamento. E assim, os judeus chamados de messiânicos, que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e Messias, têm uma leitura completa anual das Escrituras. Então, isso é muito especial para cada judeu que aceita o Senhor Jesus na nossa época em que vivemos. Olha um exemplo de como seria a porção da lei, aqui número 1, a porção seguida da porção dos profetas, que é chamada de conclusão, a indicação ou sugestão dos salmos, e para os crentes no Senhor Jesus, o acréscimo do Novo Testamento, né? Então, as porções recebem nomes geralmente da primeira palavra que inicia o trecho delas. A de Gênesis 1 começa com a palavra Bereshit, que significa no princípio. Então, essa porção vai de Gênesis 1:1 até 6:8, é uma porção longa, 6 capítulos. O profeta que fala sobre o tema da criação tem sua porção em Isaías 42:5 até 43:10. Um salmo que vai tratar do mesmo assunto ou alguma coisa relacionada é sugerido o 139. E uma porção do Novo Testamento que trata da criação e faz um link com tudo isso que foi lido antes é João capítulo 1, versículos de 1 a 5, né? Outro exemplo, a Parashá de Noé, vai de Gênesis 6:9 até 11:32. Aí você tem porção do profeta Isaías que fala sobre os dias do dilúvio. Você tem o Salmo 29, que também menciona o dilúvio, e tem indicação na carta de Pedro, que também menciona o mesmo assunto tratado aqui. Então, através de toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, você pode dizer que há vários textos que falam do mesmo assunto e até esclarecem e acrescentam detalhes, né? E assim você tem um todo sobre um determinado assunto. Leituras especiais. Exemplo para as festas, né? Festas bíblicas. Para o Pêssar, que esse ano vai começar na semana que vem, né? No calendário bíblico, não o calendário gregoriano. Para a Páscoa é lido Êxodo 12, aí porções de Josué, o Salmo 45, e porções de João, além de outros textos. Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão, que cai entre setembro e outubro. Levítico 16, porções de Isaías, Miqueias e o livro completo do profeta Jonas. Tem indicação do Novo Testamento na carta aos Coríntios. Os escribas, o que precisamos aprender sobre eles? Bom, escribas, a palavra escriba em si está relacionada a um verbo, é o verbo safar, que significa contar ou relatar. Também está relacionada à palavra sefer, são as mesmas letras, só as vogais diferentes. Sefer significa livro. E daí vem o termo sofer. Sofer significa escriba, que era um contador, no sentido de que fazia registros, né? Ele contava, por exemplo, as letras, como eu já mencionei aqui. Então, tem tudo relacionado. Ele tinha outros papéis também, era uma profissão muito importante, se você estudar na Bíblia. Ah, então, podemos traduzir a palavra escriba por alguém que fazia contagens ou registros. E aí, eles registraram letras estranhas ou irregulares no texto bíblico. Olha um exemplo aqui. Esse é o texto de Levítico 1, versículo 1. Vaikra el Moshe vayedaber. E chamou a Moisés e disse. Tá vendo essa letra que eu coloquei em vermelho aqui? Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico. Como eu falei, não existem letras minúsculas ou maiúsculas, mas ela está escrita desse tamanho bem pequeno, de propósito no texto, e não dá para transmitir isso numa tradução. Bom, se você estudar a fundo, vai ver que essa palavra aqui, onde tem essa letra vermelha,
significa e ele chamou, mas quando você tira essa letra que está em vermelho, o significado fica e era muito precioso. É interessante que o livro de Levítico Deus começa com Deus, versículo 1, né? Chamando Moisés para falar com ele sobre um assunto muito precioso. E era em particular, talvez por isso que a letra esteja em pequeno, porque Deus chama Moisés para falar com ele. Qual era o assunto que Deus ia começar a tratar? Pecado. É ali no livro de Levítico que se aprende a ter relacionamento com Deus e como tratar o pecado. Então, é um assunto preciosíssimo. Por isso, talvez essa indicação aí dessa letra Aleph, mostrando a importância disso. Não dá para eu desenvolver esse estudo aqui agora, irmãos. Há muito mais detalhes. Mas olha como enriquece, né? Entender é precioso, maravilhoso. Olha um outro exemplo de questões irregulares ou estranhas num texto. Em Números 10, de 35 a 36, essas duas letras que eu coloquei em vermelho, elas estão escritas invertidas, estão do lado contrário. E elas estão isoladas, não são uma palavra e nem parte de uma palavra. Bom, há quem diga que elas estão servindo como se fossem um parênteses, para dizer que aquela porção de texto, aqueles dois versículos ali, eles são o texto, obviamente, da palavra de Deus, mas não deveriam estar naquele trecho, deveriam estar em outro lugar. Exemplo, deveria estar entre o capítulo 7 e o 8. Aí tem que ler o contexto e estudar para ver se faz sentido, né? É só um exemplo. Algumas coisas não são tão conclusivas, tá? Do porquê dessas letras estranhas, mas elas foram preservadas e passadas de geração em geração. Aí você tem que estudar os escritos rabínicos, estudar a língua hebraica para ver comentários a esse respeito. Mas tem muita coisa. Os escribas bíblicos era uma função de grande importância e autoridade no mundo antigo, ligado ao governo, incentivada e com educação formal. Então, vejam bem, os escribas eram autoridades. Não é à toa que o Senhor Jesus teve bastantes embates com eles, porque eram líderes, eram pessoas responsáveis pela palavra de Deus. Exemplos de escribas mencionados, e há vários, tá? Eu só coloquei alguns. Baruch é mencionado acho que é Baruch em português, mencionado em Jeremias. Shebna é mencionado no livro dos Reis. Shaphan, também nos Reis. E não somente o escriba, ele era chefe de uma família de escribas. Então ele tinha uma escola para ensinar como ser um escriba. Era um curso. Olha só a importância, que grande profissão era isso. Esdras, que tem um livro com o seu nome nas Escrituras, ele era um sacerdote, era levita, e escriba habilidoso na Torá, na lei. Além do hebraico, ele falava aramaico, então ele era alguém que tinha muito conhecimento. Não é à toa que trechos do seu livro, além da língua hebraica, estão, quer dizer, boa parte em hebraico, alguns trechos estão escritos em aramaico. Então, o escriba não era uma pessoa simples. Os maçoretas, aí passamos da época bíblica, chegamos aqui mais ou menos meados do ano 800, já da nossa era, 800 depois de Cristo, 800, 900, né? Então já faz aí uns 1000 anos. Para nós isso é recente se comparado à época bíblica. Os maçoretas eram eruditos judeus que se dedicaram à tarefa de coletar manuscritos pelo mundo e fazer um apanhado desses manuscritos e padronizar, tudo para evitar que o texto se perdesse, a transmissão do texto bíblico, né? Então eles trabalharam bem nisso. O nome deles está relacionado ao verbo hebraico limsor, que significa transmitir. É daí desse verbo que se origina a palavra Massoret. Massoret significa tradição ou transmissão, porque uma tradição é aquilo que é transmitido, que é passado. Então, os maçoretas eram os transmissores do texto bíblico. E graças ao trabalho deles, nós temos o texto padronizado até hoje, que é modelo até hoje de texto das Escrituras, para que não se perdesse. Exemplo do trabalho que eles fizeram, unificação e preservação do texto consonantal. Como eu falei, texto bíblico é escrito somente consoantes, não existem vogais na língua hebraica. Olha aqui o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Oh, mas você está lendo isso sem vogais? Sim, porque não é difícil, tá? Não é difícil. Mas é verdade que se eu colocar outras vogais,
eu posso transformar uma palavra em outra, ter um outro significado. Para evitar que isso acontecesse com o texto bíblico, os maçoretas criaram um sistema de pontinhos e traços que representam as vogais A, E, I, O, U. E assim eles puderam padronizar as palavras do texto bíblico e mantê-lo é, padrão, né? Olha só, o mesmo texto, agora com as vogais. Tá vendo aí os traços, pontos embaixo, em cima, dentro das letras? Cada um, só estudar no hebraico, você vai descobrir se eles representam A, E, I ou U. Além desses sinais, eles criaram sinais adicionais, que servem para cantilar o texto, ou seja, cantar o texto das Escrituras, servem para indicar a sílaba tônica e também para análise sintática, para você saber até onde uma ideia vai no texto, o que que seria uma vírgula, o que seria o ponto final, para saber exatamente o significado ali de uma determinada frase. Eu coloquei aqui em vermelho as letras onde há esses sinais extras. E aí, sabendo a melodia, você pode cantar. Então, ao invés de só ler o texto da escritura, eles chamam isso de Te'amei Hamikra, os sabores da leitura. Então, o texto cantado ficaria assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bonito assim, não? Verdade. Professor, hein, Paulo, me permita uma pergunta. É Diga. cantado assim na sinagoga? Sim, sim, e claro, por Hazan. O Hazan é uma pessoa preparada para isso, né? Porque é muito para você estudar, para você saber, você tem que ver de cor ali, de cor não, tem que ver, tem alguém que pode fazer sinais para você ir cantando. Com relação às necudotes, professor, quando uma palavra hebraica dentro do texto bíblico, que a gente sabe que no original não tem os sinais, né, das vogais, Hum. para uma leitura correta, vamos assim dizer, a identificação correta da palavra, Hum. porque se a gente mudar uma necudote, pode mudar o sentido da palavra, né? Então, dependendo do que tem lá. E aí, a leitura contextual é que determina o sentido da palavra ou existe algum material de apoio externo que permita a identificação correta da palavra e a leitura correta da palavra no seu significado? Eu creio que a leitura contextual ajuda, é o que ajuda a definir mesmo, e eu trouxe um exemplo disso, tá, nos próximos Maravilha. slides, Certo. Ok. tá? Já já eu mostro para a gente entender como funciona. Mas lembre-se, pelo menos hoje já temos padronizado, tá? Não há necessidade de padronizar mais, porque já foi, tá bom? Sim. Mas podemos responder isso. Então, só mais um exemplo. Olha só, Gênesis 2, de 1 a 3, como que ele ficaria cantado? ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. Aí vai. Bom, os maçoretas fizeram isso que o irmão perguntou agora. Você tem aqui uma palavra hebraica, sem vogal nenhuma. Eu posso ler de duas formas. Olha aqui um exemplo que eu coloquei. Aqui à minha direita, eu posso ler como davar, se eu colocar as vogais A. Mas eu posso mudar para e ler dever. E tem diferença. Davar significa palavra. Dever significa peste, praga, né, mortandade. Isso ocorre no texto de Isaías 9:7. E o Senhor ah, enviou uma palavra ou uma praga a Jacó. E aí, como é que eu defino isso? Bom, quando os judeus, na época do Império Grego,
foram traduzir o Antigo Testamento hebraico para a língua grega, dando origem à versão grega do Antigo Testamento, chamada hoje de Septuaginta, eles se depararam com esse texto. E aí eles traduziram essa palavra hebraica pela palavra grega thanatos, que significa morte, ou então pode ser traduzido também por praga. Então eles leram essa palavra dessa forma, porque talvez leram o contexto e entenderam que indicava isso, né? Agora, hoje em português, no texto que nós temos, os maçoretas concordaram em ser davar, não praga, não, e sim palavras. Se você ler o texto, pelo menos na Almeida Corrigida Fiel, você tem, acho que, palavra traduzido. Então, o Senhor enviou uma palavra em Jacó. Aí, faz-se necessário estudar o contexto. Eu não vou dizer qual que é certa dessas duas palavras, mas que a partir daí, estudar o contexto te ajuda a indicar como deveria ser a leitura da palavra ali, ok? Histórico do rolo copiado que o Antônio havia pedido. Nas Bíblias impressas em hebraico, no final de cada livro você tem um resumo de vários detalhes a respeito do livro. Sempre no final de cada livro. Olha só, Gênesis está escrito assim: Sikum psukei de Sefer Bereshit 1534 והסימן א' סופית ל"ד ורצף ועל חלבך תהיה ומילים 20,612 ואותיות 8 ב-70,064 וסדרה ב-45 נוסחה אחרת מ"ג וסימן ידידיה ופרשותיו 12 וסימן אחאב מניין הפתוחות 43 והסתומות נתון aqui 48 הכל 91 פרשיות וסימן צדק א' צא אתה בכל העם אשר ברגליך שנות הספר 2300 שנים משנברא העולם עד שמת יוסף הצדיק. Tá, Paulo, o que você acabou de ler? Vamos ler em português. Olha, no final do livro de Gênesis está escrito: o total dos versículos do livro de Bereshit é 1534. E o sinal, para lembrar, é essas letras que compõem o número 1034. 1534. E a sua metade, a metade do livro de Gênesis, se encontra no versículo que diz: E pela tua espada viverás. Gênesis 27:40. E o total de letras é 78.064. E as suas ordens, porções, são 45. Uma outra versão diz 43. E o sinal é essas letras que compõem o número 43. E as suas parashiot, ou seja, porções, são 12. E o sinal é as letras que compõem o 12. A quantidade de porções abertas é 43, ptuhot, e a quantidade de stumot, porções fechadas, é 48. O total é 91 parashiot, porções, e o sinal é letras tzadek aleph, que representam 91. Sai tu, conforme o versículo de Êxodo, onde aparece essa palavra, sai tu e todo o povo que está sob os teus pés. Os anos do livro são 2.309 anos, desde que o mundo foi criado até a morte de José, o justo. Olha só, até os anos que se passam de história ali no livro são contados. E é legal, desde a criação do mundo até a morte de José se passaram 2.309 anos. Com essa contagem, é por isso que nós temos o calendário bíblico, o calendário judaico, contando os dias, salvo algum erro, e estamos no ano 5.785, desde o primeiro dia da criação. E aí, algo maravilhoso aconteceu. Deus levantou Ezequiel Margoliouth. Entre os anos de 1815, já está chegando perto de nós, até 1894, foi quando ele viveu. Era um judeu vindo da parte polonesa da Rússia. Ele era filho do rabino-chefe de Suwałki. Foi um erudito e escritor prolífico que veio à fé enquanto estudava em uma yeshiva rabínica em Varsóvia. Bom, o seminário forma pastores, a yeshiva forma rabinos, tá? Um seminário para estudar e formar rabinos. Lá, eu não tenho detalhes de como ele conheceu o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, como seu Senhor, Salvador e Messias, mas é fato que ele veio à fé. E como ele era filho de um rabino de alto escalão, ele tinha um grandíssimo conhecimento. E ele usou isso para produzir algo que virou um legado.
a própria versão dele do Brit Hadashah, um Novo Testamento, traduzido da língua original grega para a língua hebraica, com os teamim, os acentos de cantilação, e a única completamente cantilada. Graças ao que ele fez, podemos cantar o Novo Testamento à semelhança do Antigo Testamento. Então, eu escolhi Romanos 1,16 para trazer aqui para vocês, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, da boa notícia do Messias, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. É assim que diz o versículo. Então, o Novo Testamento cantado ficaria assim: הנני בוש מבשורת המשיח כי גבורה אלוהים אחי לתשובה לכל המאמין ליהודי בראשונה וגם לבנים. Aí o Novo Testamento cantado. Bênção. Chegamos aos escribas modernos. Mas o meu tempo aqui está terminando, Antônio. Eu falo isso porque eu tenho uma aula Eu aqui tenho. em seguida. é, então cheguei até aqui. Se eu não tivesse aula, eu talvez poderia continuar. Mas os irmãos querem fazer alguma pergunta? Faltam poucos slides, eu acho, para concluir. Mas porque não faltam poucos, não. Ainda faltam tempo, alguns. O que os irmãos gostariam de fazer, Antônio? Certo. Não, aí eu acho que nós já estouramos o tempo, né, que nós combinamos, mas eu acho que poderia abrir para perguntas, né? Porque Ok. essa sequência é interessante para nós, mas a não ser que você faça uma outra palestra, né? Uhum. Desse ponto em diante. Sim, sim. E seria muito interessante para a gente saber como é que os messiânicos estão tratando a, a escrita do Novo Testamento. Qual é o texto, né? Qual é o Uhum. texto mais adequado? Eu tenho essa, esse texto que você passou do Ezequiel Margulho, né? Hum, Você passou para mim, né? Eu certo, certo. baixei e é bastante interessante. E aí Estou a vendo gente foi aqui. checar algumas passagens que nós temos dúvidas e foi bastante interessante verificar isso. Mas Eu nós podemos. tenho 10 slides ainda, então eu realmente teria que ficar para uma, acho que para uma outra palestra, mas depende dos irmãos. Mas se quiserem, podemos fazer perguntas agora. É, acho que umas duas dá para fazer. Irmão Rodomiro, eu acho que nós temos que encerrar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode Eu falar. também, viu? Eu também gostaria de fazer uma pergunta, desculpa. Pode Pode falar. falar, pode falar. O que eles faziam quando ficava muito velha o pergaminho, Uhum. o que estava escrito? E como é que eles faziam para Descartar. descartar? Isso, boa pergunta, irmã. É, como é um texto sagrado, é a palavra de Deus, então você não podia desfazer de qualquer forma, jogar no lixo, por exemplo. Então era feito um enterro simbólico, pequenas caixas chamadas Genizá, inclusive a mais famosa é a Genizá do Cairo, que foi encontrada lá. Eles colocavam os manuscritos velhos ali e meio que enterravam, né, ou guardavam em algum lugar. Esse era um descarte para algo que era sagrado. É porque eu tenho muita dificuldade de jogar um papel com escrito da palavra de Deus. E eu queimo. Eu não tenho coragem de jogar no lixo. Já riram muito de mim, mas eu continuo fazendo isso. Eu acho que eu tenho que Não, fazer. eu entendo. Isso é uma forma de você demonstrar referência e mostra muito do relacionamento que você tem com Deus, do entendimento que você tem com Ele, a sua caminhada com Ele, né? Existem É, atitudes que temos na nossa vida que são particulares nossas para com o nosso relacionamento diário com Deus.
Eu acho que eu não Outra estou que são fazendo nada públicas. errado, não, né? Não estou fazendo nada errado. É melhor enterrar do que queimar. Talvez essa parte aqui, Mário, texto, pode ser que haja. Talvez eu tenha me deparado com algum texto explicando isso, mas como não está na minha mente, eu realmente sei que a parte de enterrar, o enterro simbólico, sim, que era Porque feito numa caixa especial. Isso eu sei que é feito. eu acho muito difícil jogar no lixo. Também. O irmão Vicente quer fazer uma pergunta, Pode é isso? fazer a pergunta, irmão. Boa noite, professor. Boa noite a todos os nossos queridos Boa irmãos aí. noite. Boa noite, sim. Que a graça e a paz seja com todos. Gostei da palestra, viu, professor? Que Amém. o Eterno seja louvado. Amém. O irmão estava falando a respeito da palavra de Deus, né? Como a gente deve considerar e como deve ter cuidado com ela e o Uhum. que fazer com ela. É uma pergunta, professor. Eu sei que você não vai poder responder agora, mas poderá responder na próxima. Hum. Por que que a Bíblia ela era pergaminho, né? É isso? Era rolo, né? Passou a ser, sim. Era rolo aí depois pergaminho, é isso? Não, o rolo em si Tem as pode duas. ser de um pergaminho ou de papiro, tá? É. É, né? O rolo é o fato de ser enrolado. A pergunta que eu queria fazer ela era lida como um livro normal, né? Por que que hoje em dia existe capítulos e versículos? Isso não foi para poder contradizer algo dentro da própria escritura? Contradizer? Creio que Porque não. Eu ela sei foi dividida que em versículo e capítulo, né? E não ela era foi. assim. É Não facilitar. era, o texto era direto, né? Inclusive, isso é uma questão de facilitar. Se você pegar no manuscrito grego, você vai ver que as palavras não têm nem espaço entre elas. Não existia já vírgula, né? Em espaço. Só quem era da época para saber identificar cada palavra que estava lendo. Então, assim, foi muito bom ter sido dividido, porque depois de séculos que se passaram, a língua grega já não era mais a língua do mundo, como hoje o inglês é, por exemplo. Então, como é que isso facilitaria para todos lerem? Então, certas coisas foram acontecendo nas épocas que ajudaram bastante na compreensão, a você encontrar textos, né, dividindo em capítulos, em versículos. Teve uma época em que isso aconteceu. É recente, óbvio, mas veio para facilitar, né? Mas o irmão não entende que isso poderia mexer com a originalidade das escrituras? De você Talvez. ler um livro daqui e ter a resposta no outro lugar. O irmão até fez uma pergunta aí: quantos já leram a Bíblia toda, né? Teve o Mário aí que ele falou que foi 14 vezes, né? Então, nessa mexida, não houve a possibilidade de adulterar ou fazer qualquer coisa que não deveria com a Sagrada Escritura? Se teve, foi bem pouco, e mais no sentido de dizer até onde uma ideia ia. Exemplo, acho que Isaías 8, o último versículo dele, seria o primeiro do capítulo 9. Essa questão. Mas só uma questão de ideia de, ó, o texto vai até aqui, né? Mas pensa no seguinte, a gente tem ela padronizada, mas imagina na época, quando não tinha nem sequer um espaço entre as palavras, como é que alguém saberia dizer até onde vai cada ideia? Né? Eram, obviamente, conhecedores, os nativos da língua, que saberiam dizer quando liam, né? Mas não creio que tenha mudado nesse sentido. É poucos capítulos que você pode ver uma diferença e outra, de numeração e tal, por causa de alguma ideia. Mas mais do que isso, acho que não ouvi falar que mudaria. Entendi, então. Muito obrigado, viu? A outra seria uma coisa que a gente precisa, e na verdade está mais no nosso dia a dia, a questão do nome do Eterno. Irmão, Uhum. como professor, existe esse nome? Assim, o nome principal pelo qual ele se revelou é o tetragrama. Na minha comunhão com Deus, eu tenho tanto respeito que eu mesmo não o pronuncio. Existem formas de pronunciar, ou que tentam chegar perto. Eu não esperem de mim que eu não o falarei. Mesmo falando hebraico, eu tenho bastante respeito pelo meu Deus e amo o nome dele, então eu não procuro me aventurar a pronunciar, né? Até porque o nome dele está conectado com o verbo ser na língua hebraica. Então, estudando, você pode descobrir bastantes coisas que podem impactar a sua vida. Aí eu gosto de guardar esse respeito, essa reverência, para com ele. Não é que é necessariamente proibido, mas eu guardo grandíssimo respeito.
Há quem pronuncie, que não veja nenhum problema necessariamente e procure falar. Então, é uma escolha da pessoa. Entre os judeus, não se fala. Aí já é convencionado entre o povo, né? É uma forma de demonstração de respeito, entre outras coisas que você pode estudar a respeito disso, né? Mas o nome do nosso Deus é algo assim maravilhoso, né? É um assunto para um outro estudo. Tá bom, abraço, obrigado, viu? Nada. Alguma última pergunta? Uma consideração? Parece Não? que não há, né? Então, Irmão professor Valdomiro? Paulo, querido, nós agradecemos imensamente. Eu acho que ficou aquele famoso gosto do quero mais, né? Ah, muito bom. Porque realmente a palestra é muito boa, o conteúdo riquíssimo, detalhes que eu realmente não conhecia. É maravilhoso saber esses cuidados, porque os judeus deixaram para nós assim um texto que tem total confiança, né? A gente tem aqueles questionamentos quando se envolve o Novo Testamento, dada a multiplicidade de papiros que há, o pessoal que fez o texto crítico teve um trabalhão tremendo, né? Mas, de qualquer forma, é um texto construído, é o próprio texto Receptus, ou o Uhum, texto, né? Então, são textos que a gente tem de forma a conhecer melhor e etc. Mas o texto hebraico, graças a Deus, tem uma boa preservação que nos dá realmente bastante segurança. Então, ficamos felizes aí pelo conteúdo que o prezado trouxe, e que deixou para a gente mais firmeza ainda em relação ao conhecimento do estudo do hebraico, né? Que Deus que muito bom. abençoe. E eu queria Amém. perguntar se algum irmão quer falar mais alguma coisa para a gente poder pedir para o professor Paulo fazer a oração de despedida para a gente. Eu quero agradecer a ele pela boa vontade de ter aceitado aí o convite do irmão Antônio Carlos para vir trazer essas belas explicações para nós e dizer que desejo uma boa noite para todos. Muito É, obrigado. Amém. eu só gostaria, então, de deixar aí para o futuro uma palestra do irmão sobre o Novo Testamento especificamente, para Assim, a gente discutir algumas coisas, né? essa, Agora, aí, talvez haja algumas polêmicas, né? Que eu não sei se a gente deve evitar ou a gente deve abordar, mas nós vamos discutir isso posteriormente, tá certo? tá. Muito obrigado aí Essa, pela sua disposição de fazer a palestra. obrigado, Antônio. Essa palestra, inclusive, os 10 slides que estão faltando, vão tratar do Novo Testamento, que você tinha me pedido para preparar sobre Isso. isso. Não são tantas informações como o novo, pelo menos como o antigo, pelo menos do que eu tenho, mas eu já preparei, tá? Então, Tá. havendo a oportunidade, a gente conclui o Isso. assunto. Beleza. Maravilha, então. Eu acho que vai Então, ficar perfeito, né? Nós temos aí, então, uma palestra envolvendo o Novo Testamento, que seria, vamos dizer assim, a segunda parte desta que nós ouvimos uhum. hoje, né? E, claro, a depender da disponibilidade do prezado, né? E do momento propício. Eu sei que já estou esperando, né? Eu já estou em espera da próxima. Tá bom, tá bom. Então, devorar, então? Por Vamos favor. orar. Irmãos, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido enriquecedor, e inspirador no sentido de temor a Deus e amor à palavra dele. Ele tão carinhosamente preservou e cuidou para o nosso ensino, para ser um instrumento que guia as nossas vidas, né? Então, que de hoje em diante amemos ainda mais a palavra de Deus e isso possa ser aplicado nas vidas de vocês. Oremos. Eterno Deus, abençoado seja o teu santo nome. Obrigado por mais um dia de vida e por este tempo de estudos, pela oportunidade de palestra, por cada um que esteve aqui. Obrigado porque aprendemos sobre a produção da tua palavra, sobre aquilo que é o teu desejo de preservá-la até os dias de hoje de uma forma tão miraculosa, de uma forma tão cuidadosa, Senhor. Que o Senhor possa aplicar nos nossos corações, segundo for a tua vontade. Eu te agradeço e te peço, Bechem Yeshua, em nome de Jesus. Amém. Amém.